Bom, é moeda comum entre as diversas historiografias a ideia de que só é histórico aquilo que convém subjetivamente ao homem, né? Conforme uma certa objetividade aí dos indícios expressos aí por documentos, dados, etc, etc, são escolhidos aí, né, enfocados, né, perante determinada pesquisa. Quer dizer com isso que toda a concepção histórica, tal qual a disciplina histórica, né, as historiografias modernas, elas nos oferecem, né, partem desse núcleo, né, desse conceito que pressupõe certas escolhas subjetivas por parte do autor da obra, certo? Então, o historiador, ele subjetivamente ele decide o que ele irá fazer, como ele vai interpretar aquela base de dados qual ele está servindo, né? E isso vai ser uma espécie de fundamento genético, né, da construção de alguma base especulativa, né? E assim, no construto, né, da sua tese, da sua possibilidade histórica, né, de como ele vai trabalhar aquilo, né, em termos de obra, né? O sujeito então vai lá, vamos dizer, vou dar um exemplo, o cara quer estudar uma determinada fase da história romana, então ele vai, dados arqueológicos, dados textuais, etc, ele vai recolhendo aquilo tudo, falta muita coisa, o cara às vezes decide utilizar certos documentos e não outros, no sentido de dar maior importância a uns e a outros, interpreta conforme já o seu próprio histórico pessoal, as suas inclinações pessoais, etc. Então, assim, ele vai elaborando, né, a sua obra. Numa certa medida, isso é real, isso é assim mesmo. Porém, os dados que são escolhidos, né, recolhidos aí pela pesquisa do historiador, no fim das contas pela sua mente, né, no processo de elaboração, eles são os constituintes objetivos, vamos dizer assim, das escolhas subjetivas, né, sem os quais nada poderia ser produzido. Então tem que haver algo objetivo ali, certo? Perante o qual a subjetividade do autor irá trabalhar sobre, né? Então aí, dentro desse parâmetro aqui, desses termos, que a escalada teórica do trabalho historiográfico, né, vai percorrer o seu transcurso, vamos dizer, o seu percurso aí até, no caso, a finalidade do próprio trabalho, certo? Então, vendo as coisas desse modo, a história, né, para esses adeptos, né, mais fervorosos da historiografia, enquanto uma ciência, enquanto uma técnica mesmo, ela vai ser exclusivamente uma construção humana, né? É um construto humano, que não deixa de ser verdade, né, dentro dessa perspectiva mais técnica. Então, esse construto humano, baseado nas investigações, nas inquisições do autor perante os documentos, etc., ela sempre será encarada, né, mediante um determinado conjunto enfático, chamo de conjunto enfático, uma seletiva especial por parte do autor, né? No caso, uma seletiva especial da área abrangida, em certo estudo, em certo caso, ou melhor, ou seja, um grau de ênfase que aquele autor, né, dá em relação ao objeto de sua obra histórica. Então, esse conjunto enfático, ele pode ser um conjunto de tipo total, pode ser um conjunto de tipo focal ou um conjunto de tipo pontual.
Por total, criamos o conjunto que, no caso, abrange a humanidade como um todo. Então, o sujeito quer construir lá a história da humanidade, né, quer tentar encontrar o sentido da história, ele está encarando, né, conforme os dados e tudo mais, né, subjetivamente, né, a uma área de abrangência geral, né, plena, total, né? Por exemplo, é o caso desses que tentam empreender uma escalada teórica sobre a origem da humanidade, o transcurso dela até um fim. Isso daí pode ser dentro de um discurso mais religioso, como o Bossuet, certo? Jean Batista Vico, ou até mesmo Karl Marx, Hegel, etc, etc. Eles têm um ponto de vista, um conjunto enfático que a gente chama de total. O conjunto enfático focal, né, quando nós falamos focal, nós estamos nos referindo ao quê? Àqueles que versam sobre tempos. Então, olha só, você vê que a ênfase já é um pouco diminuta, né? Então, quando o autor foca num tempo, ou num espaço, ou até num período específico, como, sei lá, a história da Europa, a história moderna, a história de uma nação, ele está focalizando dentro de um conjunto que não é, né, redutível, né? Tão redutível, mas também não é tão amplo, certo? Vamos dizer, é uma ênfase intermediária, certo? Então ele pode ter esse ponto de vista focal dentro da sua obra. E também o conjunto enfático pontual, né? A gente entende que são aquele esforço pelo qual se dispõe sobre objetos mais estritos, né? Como um personagem, uma instituição, certo? Então, dentro dessa escala de ênfases, certo? De ênfases, né? O historiador ele tende a essas três áreas abrangidas, vamos dizer assim, uma área mais geral, uma área mais intermediária ou uma área mais pontual ou unitária ali, né? Então, esses três tipos de conjuntos, né, a gente encontra em toda a obra. Geralmente elas são feitas, né, as obras históricas, que chamam de história formal. Geralmente você encontra essas três tendências aí, né? Às vezes bem misturadas, às vezes encadeadas, às vezes até isoladas, né, umas das outras, uma em relação à outra. Então, dentro aqui da perspectiva do nosso estudo de história sintética, daqui do método, né, esta consideração sobre a obra histórica, né, que ela é constituída de dados e documentos objetivos, porém, no processo de cunhagem da obra existe ali o elemento subjetivo que interfere na construção da obra, certo? E esta obra ela pode ter esses três níveis, vamos dizer, de ênfase, não é ênfase mais geral, universal, uma ênfase intermediária, uma ênfase pontual, certo? Esta consideração só diz respeito ao nível da história formal. É bom deixar claro, né? Ao símbolo formal que a ciência histórica ou a técnica histórica, né, ela considera, né, como a única coisa que podemos chamar de história. Então, o aspecto daquilo que nós chamamos de história natural, história pessoal, né, que são relativos também a uma memória eterna,
né, ficam meio que escondidos dentro dessa perspectiva, né? Então a história formal ela tende a surgir, né, como algo que não encontra parâmetros nem no mundo natural e até mesmo no mundo pessoal. Então é como se a história, enquanto uma disciplina, enquanto uma ciência, enquanto uma técnica, ela fosse algo criado a partir de determinado momento, coisa que realmente foi, tudo bem, porém que não encontra parâmetros nenhum daquele que justamente a cria, que é o homem, né? Porém, olha só, este nível, né, de interpretação do que é história, né, que está meio congelado aí na questão formal da história, eu não levo em consideração que a pessoa humana, né, aonde esta história é formalizada, ela em si tem, né, uma forma pessoal que é inatingível para nós aqui nesta vida, mas nós precisamos criar um símbolo formal dessa história e esta tendência, né, esse mecanismo que existe no homem, ele é o mecanismo que possibilita a existência de uma ciência histórica, né? E isso está numa espécie de primeiro nível ainda das coisas, né? Que é o modo dinâmico da história, o modo de participação dinâmico, né, da história, certo? Então isso tudo tem a ver com o quê? Com os entes mutáveis, né, que são apreendidos pelo homem enquanto ele é um partícipe, agente dentro do tempo, né? Porém, dentro do tempo existem não só partícipes, agentes, mas partícipes pacientes, no caso do mundo mineral, do mundo natural e o mundo, vamos dizer, da existência vegetal, animal, né, os seres irracionais, né, que estão em processo de mudança constante no tempo. Uma montanha muda, uma pedra muda, o mar muda, né, as plantas, os animais, o próprio homem, etc. Tudo isso muda, tudo isso está no esquema de mutabilidade, ou seja, dentro de um modo de participação dinâmico dentro da história. E é disso daí que trata a ciência histórica. Disso daí, sob o ponto de vista de que ela é apenas um construto humano, certo? Então, se a história não for construída numa obra, né, literária, musical, imagética, o que seja, ela simplesmente não existe. Não existe história fora do campo da ciência. Não existe história do homem, da alma humana. Não existe história dos entes naturais que, uma vez existentes, jamais serão inexistentes, né? Uma vez acontecido, jamais desacontecerão. Então isso escapa. Por quê? Porque a história formal, ela de certa maneira, né, pelo menos no sentido da ciência histórica, ela só encara o modo de dinamismo, né, dentro da história. Porém, né, isto daí vai excluir o que? Uma realidade que nós chamamos de modo estático da história. Ou seja, existem realidades existentes, existem seres, né, que participam de um modo meio estranho da história. Jamais esses seres irão, por exemplo, entrar dentro de um tratado de história, pelo menos explicitamente. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Você pega um livro, né, de história, etc., uma obra formal sobre, sei lá, as aparições de Fátima. Bom, se as aparições de Fátima são reais, são verdadeiras, e elas são o que nós julgamos ser, ali houve uma intervenção na história
intervenção direta, né, de um elemento que não faz parte desse modo de participação dinâmico. Concorda? Por exemplo, a aparição da Virgem Maria no céu, diversas vezes ali para as crianças e no céu ali para diversas pessoas, esse é um fato histórico. Mas é um fato histórico que foi desencadeado, né, por um ente real, né, por um ser real, que é a Santíssima Virgem, certo? Porém, ela não está participando da história na mesma medida que nós estamos participando, porque ela está numa modalidade de existência que está transcendendo o fluxo aqui dinâmico da participação. A mesma coisa o caso de uma entidade diabólica ou de uma entidade angelical, né? Ou vai me dizer que alguém possesso pelo demônio não tem em si, né, de alguma forma influenciada a sua biografia, né, e a biografia de outros, e aquilo pode inclusive desencadear fatos e situações, acontecimentos que sejam de relevância histórica, no sentido da ciência, no sentido da história formal. Vale lembrar que se a gente lê direitinho a obra do Santo Agostinho, a Cidade de Deus, você vai perceber que ele deixa bem claro que existem duas cidades: a cidade daqueles que estão sob a graça de Deus e a cidade daqueles que estão sobre o pecado, ou o erro, ou o vício, afastados de Deus. E ele distingue essas duas cidades não só tendo em vista a existência humana, mas a existência angelical. Ou seja, se essas duas cidades, elas são de certa maneira realidades dentro do fluxo histórico, desde a criação, tomando a história como algo inerente ao mundo, e o mundo é algo que começou, como diz Agostinho, junto com o tempo, um não precede o outro. Isso quer dizer o quê? Que desde o princípio do mundo, ou seja, desde o princípio do tempo, ou seja, desde o princípio da história, essas realidades também fazem parte da história, participam da história, mas não como um modo dinâmico de mutabilidade corpórea, etc, etc, igual os seres aqui corpóreos, igual os seres do modo dinâmico. Porém, mesmo assim, os anjos, as realidades espirituais angélicas, em alguma medida eles também são mutáveis, porque houve lá no princípio, lá no início de tudo, uma decisão que eles tomaram, do qual uma parte decidiu estar e continuar na graça da verdade, na verdade, continuar na verdade, se confirmarem na verdade, no bem, no princípio divino, e os outros da outra cidade resolveram não aceitar isso, não ficar conforme a verdade. Então constituíram ali a cidade do pecado, a cidade terrestre, vamos dizer assim, né? A cidade dos homens, mesmo sendo essas realidades incorpóreas. Então ali houve uma mutabilidade, ó. Então eles foram criados com uma natureza boa, mas uns se perverteram, outros não. Esses que não se perverteram, em alguma medida eles decidiram isso, eles saíram de um estado, né, e foram para outro, o estado de pré-confirmação para um estado de confirmação na graça. E os outros saíram do estado de pré-confirmação para o estado de não confirmação na graça. Então, em alguma medida, esses seres foram mutáveis, só que não no processo de dinamismo dentro da história. Eles continuam agindo na história, eles agem na história, mas conforme a sua existência estática, ou seja, de seres que não são corporais.
não se modificam no tempo, já estão, vamos dizer, entre aspas, congelados dentro da realidade pelo qual eles vão conviver com Deus ou sem Deus por toda a eternidade. Então existe dentro do campo da história esta realidade, a realidade de uma participação sob o modo estático, né? Os entes criados de modo estático, a participação estática na história. Quantas vezes os anjos não apareceram para os homens, está lá na Sagrada Escritura, né? Quantas vezes a Virgem Maria não aparece, o próprio Jesus. Então há um modo de participação na história que é estático, ou seja, de agentes que não modificam a si mesmos ao atuarem aqui no campo histórico. Já nós não, mas sempre vamos mudar dentro do tempo, sempre vamos mudar a cada ação nossa na história, etc, etc. Agora, diga uma coisa, levando em consideração que a história é formal, né? A ciência, a técnica histórica, né? A historiografia no geral, aí, né? A produção literária da história, etc. Como eles acreditam que a história é apenas uma ciência que o homem criou por conveniência, de certa maneira, né? Ou para melhorar a vida humana, ou para conhecer melhor do passado, etc, 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 ou para prever o futuro, né? Vivendo sobre uma ideia, uma metanarrativa de progresso, etc. Sempre vai levar em consideração o seguinte, ó, a história é uma arte pela qual o homem, mediante dados objetivos, plasma nesses dados objetivos a sua subjetividade, as suas preferências em torno daquele objeto e cria uma obra. Essa obra pode ser, aproximativamente falando, mais afim com a realidade dos fatos ou menos afim, mas isso não importa, certo? O que importa é que a história, ela é essa construção humana. Concordamos em qual ponto? Que a história é a forma do acontecer, ou seja, o homem, a consciência humana, de alguma maneira, molda ou dá forma aos acontecimentos, ou seja, o homem preenche os acontecimentos, certo? Naturais, pessoais, etc., na criação de um símbolo, tanto na consciência, de um verbo, tanto na consciência, né? Que é o normal de acontecer, que é o mecanismo natural do homem, ele faz isso o tempo todo, mas em determinado ponto o homem começou a fazer isso tecnicamente, ou seja, começou a fazer isso como aquilo nós chamamos aí, né, tradicionalmente de história formal. Ele começou a formalizar isso em obras, em tratados, etc, etc, etc. Mas nós não cremos que a história é apenas isso. Nós cremos que a história, ela é a síntese de todas as dimensões pelas quais, né, nós podemos contemplá-la. Dimensão natural, do simples existir, a dimensão pessoal, que é a dos agentes racionais, ou seja, tanto corpóreos como incorpóreos, certo? Cada um ao seu modo de participação. E, enfim, a criação do símbolo formal, um símbolo orientador, certo? Que nunca vai coincidir com aquilo que tem na mente de Deus a respeito da sua criação, que é o que nós chamamos a história sintética. A história sintética é a história de tudo que aconteceu na criação, certo? E que tudo isso vai ser elevado ao nível um dia da eternidade. Já está ligado à eternidade, já é abrangido pela eternidade, mas um dia vai ser plenamente reabsorvido, no sentido de que esta história aqui, isso tudo aqui, vai ser plenamente incorporado pela eternidade. Então, as realidades racionais, né, as criaturas racionais, elas também vão, né, no caso do homem, né, porque do modo estático, né, as realidades espirituais já têm essa contemplação, mas ainda assim algo mais virá para elas, que é justamente quando Deus vai findar aqui com a história e vai talvez nos dar, né, o símbolo mais perfeito de todos dessa história, qual a gente vai poder contemplar nele por toda a eternidade.